Esse é o segundo vídeo da série Competência Ambiental que eu estou gravando essa semana. No primeiro a gente falou sobre competência legislativa e esse vai ser sobre competência judicial. O que é a competência judicial? A competência, qual é o juízo onde deve ingressar a ação judicial em casos de crimes ou em caso de reparação do dano ambiental. Eu vou falar da questão da competência entre justiça estadual e justiça federal, começando pela competência em relação aos crimes ambientais. Os crimes ambientais, a regra geral é que corram na justiça estadual. Só irá para a justiça federal se o crime atingir bens, serviços, interesses da União. Isso está lá no artigo 109, 4 da Constituição Federal. A grande questão é, na prática, como nós sabemos se um crime atinge um bem, um serviço ou um interesse da União? A jurisprudência tem construído essas situações e, inclusive, mudado de entendimentos. Nós tínhamos uma súmula 91 do STF que entendia o seguinte, que os crimes contra a fauna, em razão da fauna ser atribuída à União, eram todos da Justiça Federal. Essa súmula 91 foi revogada. Então, na prática, nem sempre é fácil saber se um crime corre na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Quer ver um exemplo? A questão da pesca ilegal em rio federal. Em tese, sendo um rio federal, ou seja, aquele rio que corta mais de um estado, é limítrofe com um país, esse crime deveria atingir os bens, os serviços ou interesses da União, porque é um rio federal. Contudo, o STJ tem decidido reiteradamente que o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, quando se trata de crime de pesca, é competência da Justiça Estadual. Outra questão importante. O STF entendeu, em repercussão geral, que compete à Justiça Federal processar os crimes ambientais de caráter transnacionais que tenham animais silvestres ameaçados de extinção e espécies exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, uma exportação de animal silvestre ilegal, uma importação de animal silvestre ilegal, alguma coisa protegida por tratados internacionais, como é a CITES, né, a Convenção de Proteção das Espécies, esse crime se daria processado na Justiça Federal. Então eu vou passar para vocês alguns casos em que, já que é difícil saber na prática, alguns casos em que o STJ entendeu que são de competência da Justiça Federal e outros casos que ele entendeu que são da competência da Justiça Estadual, isso na parte criminal, porque depois eu vou falar sobre a questão civil. Então, por exemplo, desmatamento ocorrido numa unidade de conservação federal, o STF entendeu, o STJ, me desculpe, entendeu que é competência da Justiça Federal. Um desmatamento que, ainda que não seja dentro de uma unidade de conservação federal, mas que seja na sua área de amortecimento, porque as unidades de conservação, pela lei, ela tem a sua unidade de conservação e tem uma área em volta que, apesar de não ser da unidade de conservação, ela tem um regramento especial para que seja de amortecimento daquela unidade de conservação. Esse caso, um desmatamento numa área de unidade de conservação, uma área privada, fora da unidade de conservação, mas dentro da zona de amortecimento, o STJ entendeu também que era competência da Justiça Federal. Outra coisa, introdução de espécies exógenas no país. Um animal silvestre de outro país introduzido no Brasil é crime, introdução sem licença ambiental. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista um vídeo que eu tenho aqui sobre aquele caso da Naja, que picou um rapaz em Brasília. Então eu falo um pouco sobre essa questão desse crime de introdução de animal exótico no país sem autorização ambiental. Nesse caso, foi entendido que era a Justiça Federal. Outra coisa, existe um crime no artigo 68 que é descumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Nesse caso também, a pessoa que não apresentou um cadastro técnico federal foi processada e entendeu-se que era competência da Justiça Federal. Outra questão é a competência da Justiça Estadual nos crimes ambientais. O STJ, em alguns casos, entendeu que era da Justiça Estadual, por exemplo, um desmatamento numa unidade de conservação federal, mas que era gerida pelo Estado, em razão da União ter delegado essa gestão para o Estado. Então, olha só que interessante e como é complexa a questão da competência judicial ambiental. Um desmatamento numa unidade de conservação federal, o STJ entendeu que era federal.
um desmatamento fora de uma unidade de conservação federal, mas na zona de amortecimento, ainda que ocorrido em uma área privada, entendeu que era da Justiça Federal. Mas um desmatamento dentro de uma unidade de conservação criada pela União, mas que foi delegada ao Estado, o STJ entendeu que é competência da Justiça Estadual. Assim, também, um pequeno desmatamento numa área de preservação permanente em um rio federal, o STJ entendeu que era competência do Estado e não da União. Olha só, você tem um rio federal, existe uma pesca lá, a pesca desse rio federal não atinge bem da União, é do Estado. Tem uma área de preservação permanente de um rio federal que serve para proteger aquele rio federal, o STJ entendeu que era interesse do Estado. Outra questão, transporte ilegal de carvão vegetal, também entendeu que era interesse do Estado. E outra, inserção de dados falsos no DOF. O DOF, que é o documento de origem florestal, é um documento regulamentado por lei e por resoluções federais, mas que é um sistema gerido, na maioria das vezes, pelos estados. Inserir dados falsos nesse caso, o STJ entendeu que era competência da Justiça Estadual o crime relativo a essa matéria lá. Então, como eu disse no começo desse vídeo e também no começo dessa série, no vídeo 1, essa questão da competência, seja legislativa, seja judicial, seja administrativa, é bem complexa no direito ambiental. Tem muitas nuances, muitas divergências. Nesse vídeo, então, eu estou falando da competência judicial, ou seja, onde correm os processos judiciais. Falei nessa primeira parte do vídeo da competência da justiça em relação aos crimes ambientais e agora eu vou falar em relação à reparação do dano. Na maioria dos casos, ações civis públicas, na maioria dos casos movidas pelo Ministério Público, em que se busca um dano, uma reparação do dano. A regra geral do artigo 109 tem dois critérios, um da pessoa e outro da dimensão do dano, e também da dominalidade do bem. Então, o critério da pessoa, se a União, autarquia ou empresa pública for autora, ré ou assistente, conforme está no artigo 109.1 da Constituição Federal, não tem dúvida. A União é ré, o IBAMA, por exemplo, é ré, um licenciamento feito pelo IBAMA em que o Ministério Público entra com uma ação questionando se a licença é legal ou ilegal. Não tem dúvida, é competência da Justiça Federal em razão da pessoa. O IBAMA só pode ser processado na Justiça Federal. A União só pode ser processada na Justiça Federal. Assim também, se o IBAMA ingressar com uma ação judicial para reparação de um dano, ou se a própria União entrar, como é permitido na Lei da Ação Civil Pública, será competência da Justiça Federal. Outro critério é a questão da dimensão do dano. Se tiver mais de um Estado, entende-se que é da Justiça Federal, e também pela dominalidade dos bens em alguns casos. Então eu vou passar agora a dizer quem entende e quem decide se tem interesse ou não da União nesses casos. É a Justiça Federal. A súmula 150 do STJ diz que quem tem que decidir se a União participa ou não dos casos, se tem interesse ou não, é a Justiça Federal. Então eu vou passar agora, como é um caso, são complexos, vou passar alguns casos em que a Justiça entendeu que era competência federal ou que era estadual. Todos casos do STF ou do STJ. Por exemplo, o STF entendeu, num conflito negativo de atribuições entre dois membros do Ministério Público, um do Ministério Público Estadual e outro do Federal, para dizer quem processava um caso, quem levava uma investigação, num caso de dano regional, que ultrapassa mais de um Estado, o STF entendeu que era competência do Ministério Público Federal. Competência não, atribuição do Ministério Público Federal. Competência se diz quando é judicial. Então era atribuição do Ministério Público Federal. Se era atribuição do Ministério Público Federal, a competência para julgar uma eventual ação decorrente dessa investigação será da Justiça Federal. Então esse foi um critério de dimensão do dano. O dano ultrapassando mais de um Estado ou mais de um país, o STF entendeu que era competência da Justiça Federal, no caso, decidindo uma atribuição, um conflito de atribuições entre o Ministério Público Estadual e o Federal. Um outro caso de desmatamento de uma APA federal, ou seja, de uma área de proteção ambiental, que é uma das espécies de unidade de conservação, o STF entendeu também que era competência da Justiça Federal, por ser uma atribuição do Ministério Público Federal. Um caso emblemático que todos conhecem, aquele caso do desastre de Mariana, que morreram várias pessoas, contaminou toda a bacia do Rio Doce,
o STJ entendeu que por ser dano que ultrapassa mais de um estado, que vai atingir até o mar territorial brasileiro, a competência é da Justiça Federal. Ele só abre uma exceção para os casos individuais, casos de ressarcimentos econômicos, caso de abuso de preço, caso de falta de água. Esses casos ele entendeu que continua na Justiça Estadual, mas toda a tramitação dos danos ambientais do caso de Mariana correrá e corre na Justiça Federal. Também o STJ entendeu que num caso de 1.000 litros de óleo que foi derramado em um porto licenciado pelo IBAMA, era competência da Justiça Federal e não da estadual. Por quê? Porque apesar daquele pedaço do porto estar numa área privada, todo o conjunto portuário tem interesse da União, especialmente porque envolve mar e terreno de marinha, então esse complexo portuário, e além do mais, o fato de ser licenciado pelo IBAMA, o STJ entendeu que nesse caso a competência era da Justiça Federal. Também, quando houve um dano em rio interestadual, ou seja, portanto, rio federal, e esse dano ultrapassou mais de um estado, o STJ entendeu também que era competência da Justiça Federal. Assim também, vazamento de óleo no mar, entendeu que é competência da Justiça Federal. Outro entendimento do STJ, também levando para a Justiça Federal, foi um caso de mineração ilegal, em que o DNPM, ou seja, o Departamento Nacional de Proteção Mineral, autuou a pessoa e era parte na ação, e entendeu que era a Justiça Federal. Tem um caso interessante, e aí eu discordo do entendimento do STJ, que só pelo simples fato da presença do Ministério Público Federal no processo, o STJ já disse que era competência da Justiça Federal. Eu discordo porque, ainda que o Ministério Público Federal esteja presente, pode acontecer que seja um caso que não tem interesse da União, que não envolva bens e serviços de interesse da União, e aí quem não tem atribuição é o Ministério Público Federal, seria o Ministério Público Estadual, e o processo correria na Justiça Estadual. Por fim, ainda dentro da questão da Justiça Federal e o entendimento do STJ, um caso de desmatamento e queimada numa área de proteção ambiental federal também foi entendido que era competência da Justiça Federal. Por outro lado, o STJ entendeu que era desmatamento numa área devoluta, que, portanto, pode ser da União, havia uma certa discussão, e ainda que passível de fiscalização pelo INCRA, ele entendeu que era caso de competência da Justiça Estadual. Então, recapitulando, a regra geral, gente, dano ambiental é na Justiça Estadual, crime ambiental na Justiça Estadual. Mas, se houver a violação a interesses da União, ou a bens ou serviços da União, aí sim é Justiça Federal. Importante, não esqueçam, tinha uma súmula 183 que dizia que compete ao juiz estadual, nas comarcas em que não sejam sede da vara federal, processar e julgar ações civis públicas, ainda que a União figurasse no processo, e ainda que fosse caso de Justiça Federal. Então essa súmula 183, ela falava o seguinte: bom, se eu tenho uma comarca lá no interior onde houve um dano, em razão da lei da ação civil pública falar que a competência para julgar é no local do dano, tá? Essa aí é uma competência territorial, o STJ entendia que, se naquele local não tinha o juiz federal, processava a ação na Justiça Estadual e o recurso ia para o Tribunal Federal, o Regional Federal. Essa súmula foi cancelada e agora entende-se o seguinte, que o local do dano é o local daquela jurisdição da vara federal. Então, se é uma vara que fica numa capital, mas atende vários municípios do interior, se ocorrer um dano no município do interior que seja competência da Justiça Federal, ele será processado na vara federal e não na estadual. Então, súmula 183, que previa que a Justiça Federal, a Justiça Estadual processava os casos federais onde não havia a vara federal, foi cancelada. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um ok aqui e me segue no Instagram. Então esse foi o segundo vídeo da série Competência. O primeiro a gente falou sobre a questão da competência legislativa, esse da competência judicial no crime e no civil, e agora o vídeo 3 é sobre a responsabilidade
Digo, a questão da competência administrativa, especialmente na questão de licenciamento, quem compete licenciar, e fiscalização. Um abraço, assiste o próximo vídeo.